Começando agora o Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa. Sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E voltamos para mais um episódio e dessa vez vamos falar sobre jogar RPG nos dias de hoje. E aqui com a gente, o mestre que gosta de fazer personagem suicida em mesa de RPG, Luke Stefano. Salve galera, aqui é o Luke e eu só descrevo o golpe, quem mata é o dado. E novamente aqui com a gente, o jogador que faz combo para errar o ataque e jogar os PMs fora, Rafael Silva. Fala galera, então, o dado me matou, mais um erro crítico, tamo aí de novo. É isso aí, galera. Mais uma vez aqui, mais um episódio do Estação RPG e hoje vamos falar sobre como é jogar RPG nos dias de hoje. É porque a forma mais básica do RPG, pelo menos na minha concepção, ela não mudou com todos esses anos. Independente de tudo que aconteceu, independente das formas que a gente tem, as formas de encontro que são utilizadas hoje pelos jogadores. Hoje em dia é muito mais fácil o jogador começar a jogar RPG, ele tem um plano de entrada um pouco mais tranquilo quanto a isso. Eu não sei vocês, mas por exemplo, na época quando eu comecei a jogar RPG era mais difícil, né? Sim, quando eu comecei, né, que é mais ou menos o mesmo tempo que você começou, a gente tinha que reunir a galera no pátio do prédio, assim, eu sempre morei em prédio, né, então a gente reunia a galera no pátio do prédio, e tinha que montar aquela ficha, e alguém tinha que ter o livro. Se ninguém tivesse o livro, já era. Isso é verdade. Então a gente era bem limitado no início. Por exemplo, a gente começou com Dungeons & Dragons. Então tinha uma pessoa que tinha o livro, e se aquela pessoa não pudesse jogar, ninguém jogava. Se ela não podia emprestar o livro, porque tinha aquele negócio assim, de repente minha mãe não deixa emprestar o livro, não sei o quê. Cara, isso era difícil. Ou quando o cara tava de birra com todo mundo, que ele mandava esse caô de que não podia emprestar, não tinha jogo. Ou quando ele ficava puto com o mestre, porque o mestre ia lá e matava ele. Também. Ele pegava o livro e botava debaixo do braço. Ainda tinha uma coisa que, assim, às vezes a pessoa que era dona do livro não era dona dos dados. Então, assim, tinha um cara que tinha os dados. Caraca, é mesmo. Aí... Eu lembro que quando a gente começou a jogar, acho que só a gente tinha dado. Isso. E os outros não tinham dado, e aí só tinham... Pô, ficou estranha essa frase, né, cara? Que parada estranha. Bom, enfim, eu lembro que a gente tinha e a galera ainda não tinha, só tinha o livro e... Cara, e gerava esse negócio e era meio complicado. Tinha alguém que tinha o livro, aí tinha a pessoa que tinha os dados do jogo ou não. Às vezes era dividido. É bem específico, época, os dados do jogo. Então, pra tirar o sentido. Assim, teve uma época que a gente só tinha D6. Então, por exemplo, jogar D&D, que você precisava do D20, você tinha que rolar 4 D6 e desconsiderar os números se passasse do 20. Tinha uns macetes que a gente jogava, que a gente tinha que fazer. Porque não tinha os dados corretos do jogo, né? E a gente fazia umas gambiarrazinhas bem doidas, né? Sim, porque senão não funcionava. E tinha alguém que trazia as folhas às vezes. Tipo, era um com livro, um com os dados e o outro que trazia a folha e a caneta. Fazia aquela famosa cópia da ficha. Isso. Do livro. Quando tinha, né? Ou você tinha que fazer na mão. Pô, nossa, eu fiz muita ficha na mão. Tu fez ficha na mão, Luke? Cara, não só ficha na mão, como eu já fiz sistema na mão, velho. Porque a gente não tinha... Diferente de vocês, a gente não tinha quem tivesse o livro, né, aqui. Então, o que a gente tinha era uma noção de 3DT, como eu já disse no primeiro podcast. A gente tinha uma noção de 3DT, o que a gente achava que sabia, a gente jogava,
E a gente jogava na sala de aula na escola, que é o único horário que a gente tinha pra se reunir pra jogar. Ou isso quando a gente não bolava aula pra jogar. Aí tinha um brother, que era o Sami. Esse um brother tinha um único D6. E era com esse único D6 que a gente jogava. Quando o Sami faltava, cara, a gente pegava 6 bolinhas de papel, escrevia do 1 ao 6, tirava todas as canetas do estojo, botava no estojo, fechava, rodava, tipo, chacoalhava o estojo, né? Abria, pegava um número. O número que desse era o número do dado. Ah, tá de sacanagem. Cara, eu disse que aqui o negócio era adaptação da adaptação da adaptação da adaptação. Né? A criatividade é tudo, né, cara? Nossa, que. Caraca, mano. Teve dia que a gente chegou a decidir essas coisas no Joaquim Pô, mano. Tipo, a gente tinha que tipo, acertar um golpe. Mano, dá pra criar um sistema de RPG só no Joaquim Pô. Alex Kidd é assim. Alex Kidd é assim. Nunca joguei Alex Kidd. Nunca jogou? O jogo é todo de Joaquim Pô. O jogo é todo de Joaquim Pô. Como é que eu nunca vi isso, cara? Aí. Cara, era assim. Aí a gente não tinha um livro, então a gente escrevia sistema. A gente fazia. Mano, eu vou falar as melhores partes dos sistemas que a gente escrevia. A gente queria criar os personagens muito nada a ver, né? Esse meu brother, o Sami, hoje ele faz faculdade de educação física porque ele quer ser dançarino. O moleque dança pra caramba. Aí ele tinha as ideias dos personagens dele lutar dançando, tá ligado? Tinha uma vantagem, que era dança, dança, dança. Aí, tipo, toda vez que ele lutava, ele não fazia teste de luta, ele fazia algum outro teste, tipo, de carisma pra lutar. Ele lutava dançando. Eu pensei que você ia falar, ele fazia teste de dança. Ele fazia um teste de dança, é como se fosse um teste de dança. É, com praticamente. Não, mas eu pensei que você ia falar, tipo assim, literalmente, entendeu? Não é que ele não rolava a luta, ele rolava até dança. É, ele rolava carisma no lugar da luta. Ele falou do Alex Kidd, me lembrou do Street of Rage agora. Que tinha um cara que dança no patins. Ah, eu tô ligado, eu só não lembro o nome dele. No Hunter x Hunter também tem um personagem assim, que ele tem uns furos no corpo, aí conforme ele dança, ele faz um barulho, e esse barulho confunde o inimigo. Tudo referência de RPG, tá vendo aí? Tudo referência do sistema do Luke. Exatamente. O nome desse sistema era Green Island, que também era uma referência a Hunter x Hunter. Na época eu assistia bastante Hunter x Hunter. E aí, nessa época, o único livro que eu tive acesso de RPG era o livreto do Sirius. Pra quem não conhece, o Sirius era um livreto de 32 páginas, ensinando o básico do Storyteller, só que o Storyteller, aquele do vampiro, voltado pro medieval. Ele também tinha alguns suplementos para futurista ou atual, mas ele era voltado pro medieval. Então a gente fez uma mistura de 3D&T com os Sirius, e aí nasceu o Green Island. Só que eu não tenho mais o caderno. Acho que algum deles deve ter o caderno perdido por aí, como todas as eu duvido que alguém já tenha o caderno. Eu, até uns anos atrás, eu achei o caderno com várias fichas de D&D que eu tinha. Com várias fichas. Eu não fazia só as fichas, né? Porque quando a gente se encontrava pra jogar RPG, como, pô, naquela época não tinha... claro que a gente, por exemplo, teve várias mesas que a gente usava grid, mas a gente não gostava de usar aqueles grids que já vinham pronto. Sabe aquele grid que já vem dentro da caixa do jogo pronto? A gente não gostava de usar aqueles grids porque a gente ficava muito preso. A gente chegou, pelo menos quando eu comecei a jogar RPG com a galera que eu comecei a jogar, e era sempre o mesmo grupo que a gente jogava, o pessoal reclamava que a gente ficava... eles ficavam muito presos ali, a imaginação deles ficavam presos naquela droga daquele grid. Porque quando eles viam aquela foto ali, eles sempre imaginavam que eles estavam no mesmo lugar. E depois que eu ouvi isso deles, eu comecei a cair dentro dessa mesma armadilha. Então, conforme o negócio ia acontecendo, eu achava sempre que a gente estava no mesmo lugar. Mesmo quando eu narrava, ou qualquer pessoa estava narrando o jogo, e narrava uma cena completamente diferente. Quando eu olhava pro grid, eu imaginava aquela droga daquele lugar, eu não conseguia imaginar a cena que o mestre estava narrando. Então a gente passou a desenhar os grids, ou não grid, né, mas um mapa pelo menos, nas folhas de caderno, para poder mostrar mais ou menos como é que eram os lugares que a gente estava. E eu sempre gostei de desenhar personagem, então fazia os personagens da mesa, fazia o boss, né, principalmente os locais. E aí há um tempo atrás eu achei um caderno com isso. O caderno tava todo ferrado, já não dava pra ver direito, tinha muito desenho que era lápis, então tava muito apagado, não dava pra ver direito, não dava pra acho que não dava nem pra refazer os desenhos por cima.
Mas você vê que é uma parada maneira. Que acontecia mesmo assim, né? Tipo, mesmo com toda dificuldade, tu desenhava o mapa lá, botava os personagens desenhados, nem que fosse boneco palito desenhado no mapa, todo troncho, mas a coisa acontecia. E funcionava bem. Era bem legal. Pelo menos para aquela época funcionava legal. Acho que depois que a gente passou a fazer isso nas mesas, que nessa mesa que a gente jogava, a galera mesmo começou a falar que a impressão que eles tinham sobre o grid, sobre o mapa, sobre o local, para imaginar o negócio era muito mais fácil. Eles não imaginavam mais aquele grid preso, aquele mapa que a gente sempre via porque a gente sempre utilizava. Mas eu nunca fui o tipo de cara que usa sempre os mapas para poder me guiar e os tokens em si. De novo, né? Isso era um consenso da mesa que a gente jogava. Como a gente era muito moleque, acho que a gente chegou no consenso de que a gente ficava com a imaginação meio que presa naqueles bonecos, naquele token, naquele mapa. Então a gente gostava muito de fazer, de pegar uma folha em branco e desenhar o negócio, ou então simplesmente narrar e todo mundo imaginar aquilo de uma maneira completamente livre. Até teve assuntos que a gente mesmo, na mesa, depois que acabava, quando a gente conversava sobre o que tinha acontecido, as impressões que a gente tinha sobre os locais que eram narrados eram um pouco diferentes, porque, claro, a imaginação de cada um. Então, não, mas eu imaginei esse lugar assim, 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 e outro, é mesmo, caraca, não tinha pensado dessa forma, eu tinha pensado assim. Então, acho que até pra conversa que acontecia depois do jogo ali, agregava pra caraca, e a gente ficava horas falando daquilo. E isso era muito maneiro. Isso final dos anos 90, mais ou menos. Então, eu tive essa época de RPG, não foi em 98. 98 eu tinha 1 ano de idade. Eu vivi esse tipo de coisa em 2007, 2010, por aí. Foi quando a gente jogava na escola e a gente desenhava na carteira mesmo na escola. Tipo, tinha que o mestre estava descrevendo um lugar, enquanto ele descrevendo, ele ia desenhando na carteira. Destruindo patrimônio escolar com RPG. É a anotação do vandalismo produtivo. Vandalismo produtivo. Cultural, verdade. Vandalismo cultural. A gente já tomou vários pescotapas de professor por causa disso, mas... Por que será, né? Mas a gente não apanhava dos funkeiros, dos valentão da escola, porque eles ficavam tão impressionados com a história que estava acontecendo ali, eles paravam de fazer a aula deles pra escutar a gente jogando. Imagina os caras do lado deles olhando assim, não, na moral, vou bater em vocês não, porque a história tá maneira. Mas se a história esfriar, vai tomar um tapão. Brother, se tu matar esse maluco aqui, tu tá fudido, entendeu? Na minha mão, te pegar na saída. Imaginando o cara chegar assim, sei lá, num belo dia, do nada, o cara chegar perto de você e dizer assim, você, vou te pegar na porrada lá fora. Por que você matou o personagem do fulano de tal? Pô, tava torcendo pra caraca por ele. Era o meu favorito. Mano, por falar em personagem, mano, tinha um cara, era o Saulo. O Saulo jogava com a gente. Mano, sabe aquele brother que quando tu olha pra ele, tu não se segura, tu dá risada só de olhar pra cara dele? Ele jogava de elfo. O elfo dele era um arqueiro bêbado. Ele era um arqueiro bêbado casado e ele não tinha renda, ele era pobretão. A única renda que ele tinha era as flechas artesanais que ele fazia. De galho de árvore. E, mano, ele era tipo... O personagem era muito bêbado, ele vivia bebendo, vivia na rua largado bebendo. E quando ele... Não sei porquê, mas eu imaginei uma mistura de Legolas com Rock Lee bêbado. Exatamente, agora. É tipo isso. Mano, e quando ele ficava bêbado, ele fazia as flechas tudo torta. E sabe o que acontece? O maluco era o jogador sortudo. Ele sempre tirava 6 na porra do dado. Elfo bêbado sortudo. Tá de sacanagem. A descrição dele... É o estilo bêbado medieval, perfeito. A descrição da flecha dele era tipo, a flecha vai, dá uma pirueta, volta, vai pra lá, bate num gongo e bate no cara. Igual aquela arma da Xena, tá ligado? É tipo um bumerangue, né? Mas uma flecha. Bumerangue. Isso, ela tira ela vai rodando lá embaixo, volta e mata o Era maravilhoso, cara. O 3D, estilo bêbado medieval perfeito. O 3DT ele dá uma brecha pra umas comédia dessa muito boa, mano. Eu nunca joguei muito 3DT, mas de uns tempos pra cá eu tenho lido um pouco sobre o sistema e realmente ele dá umas brechas bizarras pra você fazer umas aventuras muito loucas e muito engraçadas também. Ele é focado na comédia. Dá pra fazer um RPG, uma aventura de RPG assim, voltado pro cômico, pra comédia, muito cara, maneiro. É muito louco, o 3DT era muito da hora.
E eu não jogava as regras verdadeiras, mano. Quando eu fui mestrar com os caras que sabia que como era 3DT, os caras veio falar, não, eu peguei kit tal, da raça tal, da classe. Eu falei, mano, o que você tá falando pra mim que eu não tô te entendendo? Eu não sabia, mano, não sabia nada do livro do 3DT. Até hoje eu não sei quase nada do livro mesmo de 3DT, mano. Só sei o que eu sabia naquela época. De livro que eu peguei pra ler, eu li metade do Vampiro e agora o T20 e o TRPG. De resto, mano, se tu me perguntar, eu tô olhando pra parede assoviando, tá ligado? Sem entender o que tá acontecendo. E essas paradas eram muito maneiras, porque quando a gente encontrava com a galera pra poder jogar, sempre tinha um, né? Que realmente que tinha um livro, aí o outro tinha um livro. Tinha um que tinha um livro de vampiro, tinha um outro que tinha aquele manualzinho do 3DT, né? O azul. Aí tinha um outro que tinha o livro do Dungeons & Dragons, então juntava ali a galera, fazia um bem bolado ali com todo mundo, decidiu o que ia jogar e, sabe, botava o livrinho debaixo do braço e ia jogar. E isso era um negócio bem maneiro, né? O encontro, ele acontecia literalmente assim. O vampiro, então, o sonho era quem conseguia ter os 3 livros, né? Que era vampiro, mago e lobisomem. Porra, naquela época... O sonho era ver o puro mundo das trevas funcionando naquele crossover maravilhoso e bonito. Se tivesse os 3 livros ia ser muito bom, mas a gente só tinha vampiro. Que eram 2, né? Eu só cheguei no crossover do mago e do vampiro. No do lobisomem eu nunca cheguei. Não, a gente chegou a fazer crossover com lobisomem com mago, mas eu pelo menos joguei uma mesa em crossover com lobisomem com mago, mas a complexidade dos sistemas e a diferença dos sistemas, né, em si era um fator bem, vamos dizer assim, era um pouco difícil, né, poder levar à mesa. O livro de vampiro ele não vê necessariamente, mas tem uma ficha pronta lá de lobisomem, por exemplo, né? E quando você olha pelo livro do Lobisomem Apocalipse, a ficha do lobisomem é completamente diferente. Então, teve várias sessões que a gente entrava em discussões absurdas por conta dessas coisas, e aí a gente decidiu. Isso aconteceu uma vez, e essa mesa só durou um mês, sendo que a gente jogava 2 vezes por semana, né? Uma no sábado e no domingo. E aí, depois, no final desse um mês, a gente desistiu de jogar o crossover puro do negócio, porque não ia dar certo, porque a gente ia começar a discutir regra sobre regra e não ia chegar em decisão de lugar nenhum. E aí a gente decidiu. Não digo jogando GURPS, mas uma discussão que aconteceu e que eu me lembro que aconteceu é, por exemplo, cara, Tremere, vamos lá, né? Tem que começar com Tremere. Não, mas não é implicância. Eu não tô falando, implicância. Não é, porque Tremere é filha da puta mesmo. É pelo simples fato do seguinte, né? Veio o meme de anos atrás que Tremere ele não é vampiro. Beleza, o Tremere ele é um mago. E no final das contas ele é vampiro porque ele usa magias de sangue e etc. E blá, 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 show de bola. Agora, compara o Tremere, que usa magia de sangue, com o mago. Com o mago mesmo, com o mago do livro Mago Ascensão. O mago, a fonte de poder dele, o despertar de poder dele é completamente diferente. Fora que ele ainda sofre uma coisa que o Tremere não sofre, que é o paradoxo. Então, se você for parar pra pensar nesse ponto, o Tremere ele já não é vampiro. Se ele não sofre paradoxo porque ele utiliza magia de sangue, ele também não é mago? Então, aí eu acho que já é porque o Tremere ele é de uma linhagem diferente, né? Ele... Não, ok, mas era só pra deixar no ar, entendeu? Ah, entendi. Essa era mais pra deixar no ar. Aí, mais uma sugestão para uma próxima discussão futura específica. Tremere não é vampiro e também não é mago? O que é Tremere? Onde vivem? O que comem? A raça do Tremere é Vou fazer o Estação RPG Repórter. Estação RPG Repórter, Tremere. Também. Aí tem uma ideia boa de 4. Não, mas isso foi um exemplo pra falar de uma parada séria. Porque essa discussão, eu não me lembro se isso realmente aconteceu, mas a gente conversou sobre isso alguma vez. Eu conversei com uma galera que jogou comigo uma vez sobre isso, e vinham vários outros assuntos quando você começa a fazer crossover de Mundo das Trevas por causa disso. Então, o que a gente fez? A gente decidiu fazer da seguinte forma: beleza, qual é o sistema que a gente vai jogar? Vamos jogar Vampiro à Máscara, tá bom. Mas nesse mundo vai ter mago? Vai ter lobisomem? Vai. Então a gente vai usar a visão que o livro ali, né, de Vampiro à Máscara dá pra gente desses elementos. A gente não vai usar
o 100% deles dentro do cenário, porque a gente via que dava confusão. A mesma coisa quando a gente jogava lobisomem. Ah, vamos jogar lobisomem? Vamos, beleza. Mas a gente vai fazer crossover? Vamos, então tá bom. Mas então a gente vai usar a visão que o livro de lobisomem tem sobre os vampiros e a visão que o livro de lobisomem tem sobre os magos e todas as outras criaturas que existem ali dentro daquele mundo e etc. Então isso facilitou da gente poder andar com as aventuras e não ter aquele monte de discussão que a gente tinha por causa de sistema, por causa de regra e etc. Isso porque vocês não botaram o demônio à queda no meio, hein? Não fala não, cara, porque chegaram a inventar de fazer, mas aí a gente viu que não ia dar certo e a gente desistiu. Já tava complexo demais como tava, né? Já, cara, já tava dando muita briga, já não queria mais apunhação, não. 100% você bota até um Ney Mato Grosso, que vira homem, vira lobisomem. Você tem mais uma criatura mítica no jogo, no universo. Vocês disseram que vocês costumavam se encontrar no condomínio mesmo, né? No prédio mesmo. Eu, além da aula, da escola, quando a gente bolava a aula pra jogar, a gente costumava se encontrar no skate park aqui da cidade. Lá tem tipo uma capelinha da Nossa Senhora, e lá dentro a gente jogava vampiro. Nem preciso dizer quantas tias saíram de lá rezando por causa da gente. Blasfêmia? Exorcismo em loco, né? Exorcismo. Já tá na igreja. Exorcismo, exatamente, cara. Cara, nossa senhora, que bizarro. Mas era bem legal, mano. A gente se divertia bastante. Isso quando a gente não ia pra casa de algum dos brothers. Morava lá no centro também, que as escolas aqui ficam no centro, né? E aí a gente jogava lá. Mas antigamente a gente fazia isso, né? De se reunir hoje em dia com essa pandemia aí. E até porque, por exemplo, pra eu jogar com você, né? Que mora em outra cidade, em outro estado, pra falar a verdade. A gente tem usado bastante o online, né? O Roll20, por exemplo. É, cara. Tá sendo uma ferramenta bem usada. Essa questão de ferramenta, assim, muito legal. Eu confesso que eu sou um jogador de RPG um pouco mais antigo. Então eu fazia ficha no caderno de papel, quando a gente não tinha cópia de uma ficha que estava ali em branco. Fica aqui o relato que a gente fazia mapa no papel. De desenhar a ficha de vampiro, que ele falou que era um jogador de vampiro. Então vou falar da ficha de vampiro, que ele desenhava as paradinhas lá dos pontos de sangue bonitinho na ficha toda. A ficha era toda desenhada. Mentira nada, pô. Eu jogava contigo, você. Realidade, é. Fatos narrados. Duvido que eu ia ter aquele trabalho todo. Pelo menos a bolinha tava lá, cara. Isso aí era de menos. Isso aí. Mas, assim, eu com uma visão um pouco mais antiga até do jogo e do jeito que a gente fazia, quando eu comecei a ver esse monte de tecnologia, esse monte de ferramenta acontecendo, né, mapa, grid, cara, isso foi absurdo. Sabe quando você pensa assim que a tua cabeça ela estoura, sabe? Ela abre de uma maneira completamente diferente para aquilo. Tudo isso eu vejo como uma maneira muito positiva para poder agregar com o jogo em si, com a imersão, em como a gente vê que aquilo tudo tá acontecendo. E isso é muito legal. É, cara, eu tenho usado bastante o Incarnation pra fazer os grids das nossas mesas. Todos os mapas o Luke faz, mapa por mapa, pensa em todas as cenas direitinho. Cara, muito maneiro. Infelizmente é caro o Incarnation. Ele tem a versão gratuita, mas ele não tem tanto subterfúgio. Você paga por mês, é a bitela de $5. Se você paga por ano, é a bitela de $25, que sai quase 130 conto. Mas eu vou te dizer que vale a pena, cara, pra você fazer pra você jogar assim no Roll20, ele dá uma diferença muito grande. Porque você tem que usar um mapa que você acha. Dá pra usar tranquilo. Você pegar. De abrir agora o Google Imagens aí, colocar grid de RPG, pegar qualquer um e jogar lá. E atualizar a tua história para aquele grid tá tranquilo. Mas, cara, eu acho muito melhor eu escrever a cena, a ambientação do jeito que eu preciso, daí eu fazer no Incarnate, cara, é muito bom. Tem outros também, eu não manjo muito. Mas isso aí depende muito de tempo também, eu tenho pouco tempo, mas eu consigo fazer de boa. Tem outro software também que eu conheço, pelo menos, que é o Dungeon Draft, né? Mas eu não sei se o Dungeon Draft é pago. Eu cheguei a procurar uma vez, porque eu pensei em realmente começar a fazer os mapas e tal, só que aí pelo tempo e tudo mais, eu acabo não conseguindo fazer isso, acabei não pesquisando direito sobre a ferramenta. Mas, pelo menos, os lugares que eu vi, né,
correspondem à comunidade de RPG em si, a galera fala muito bem do Dungeon Draft também pra isso. O Incarnate tem instalado bem minhas necessidades. Tanto pra mapinha de grid, quanto pra mapa de cidade regional. Ele é muito bom. Não, isso sim. E os mapas ficam muito bons. Os elementos do mapa em si, da própria ferramenta, né? Pelo que a gente vê dos mapas, ele fica bem legal. Ele tem bastante elemento, sempre tá sendo atualizado, é muito bom mesmo. Isso é um fator muito positivo dessa questão tecnológica, né? Que veio com todo esse tempo. E falar em tecnológica, essa semana entrou no Incarnate os itens de steampunk pra você colocar no mapa. Caraca, que maneiro. Pra quando começar a nossa aventura de Call of Cthulhu, que está aí sendo jogada no ar várias vezes, já tem o negocinho pronto pra fazer steampunk lá. Será que vem pra estação? Será? Será? Vamos ver. Será? Mas vai a ideia aí de rolar uma mesa de Call of Cthulhu, né? A galera curtiu. Estamos especulando aí, né? Eu tô com bastante vontade, sempre tive vontade de jogar Call of Cthulhu. A galera tá querendo. Só vamos ver. É a vantagem, né? De você ter todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje em dia, né? A gente pode jogar jogos completamente diferentes, mesas completamente diferentes, se ambientar em cada sistema diferente também, não confundir a cabeça de alguma forma. Sim, cara. Eu vou dar um exemplo de quando eu joguei Vampiro pelas últimas vezes agora. Eu percebi que o jogo foi bem diferente de quando eu jogava no começo. Até por mais conhecimento do mestre perante ao cenário, mais conhecimento meu perante ao cenário, por ter evoluído mais tempo, e conhecimento como jogador. Mas também o trabalho que o mestre teve com a ambientação para jogar, cara, dava uma grande diferença. Toda vez que a gente jogava Vampiro, era janelas fechadas, luzes desligadas, portas fechadas, completamente escuro, uma vela acesa, as fichas e os dados do lado da vela. Cara, isso dá uma ambientação e uma música de terror tocando no fundo. Nossa, velho, isso dá uma ambientação pro Vampiro que não é indescritível. A música pra ambientação, ela te coloca num clima pra aquela cena completamente diferente. Se você tiver desligado e tiver uma música no fundo e a narração daquela cena que estiver acontecendo, você consegue entrar rápido. Agora que você falou, eu tava lembrando agora, eu tinha esquecido de te falar qual que é o seu título de Deus Menor. Porque o Vidote é o Deus Menor dos macros, o Yuri é o Deus Menor das regras, e você é o Deus Menor da sonoplastia. Eu sou o DJ, cara. E, cara, o DJ... que cada um no grupo consegue colocar a pitada que precisa no negócio. Eu sou DJ, cara. Eu sou sinistro com isso. Eu sou DJ. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, que eu curto muito e tento ter bastante cuidado com o jogo, com o jogo, né? Com a mesa que eu tenho. Eu tenho uma mesa de Tormenta 20. E como mestre em si, eu tento sempre, nessa mesa, usar esse aparato tecnológico que se chama Discord. Que o Discord, cara, é maravilhoso. Ele tem um botzinho lá que roda música pra você. Então você consegue encaixar, se você tiver num momento de ação, né? Se você tiver numa batalha, se você tiver num momento um pouco mais social, ou se você só tiver numa narrativa em si, onde seja uma introdução do cenário, ou ali, sabe, durante o desenvolvimento, que você não precisa de tanta atenção assim, você só precisa de uma música de fundo. Cara, cena de taverna, cara, isso é muito bom. Eu tento sempre ter esse cuidado, separar sempre os áudios antes, testar, ver se tá tudo ok, pra quando a gente começar a jogar, começar a narrar aquelas cenas, mudar aquele áudio, na hora os jogadores eles já sentem a ambientação. Teve uma cena que os jogadores eles tiveram que entrar numa caverna, e aí entrando naquela caverna, por conta de todo o clima em si, tudo que estava acontecendo, a cena era um pouco mais pesada, a narrativa era um pouco mais pesada. Eu coloquei uma música um pouco de suspense, assim. Quando eu mudei a música, na hora o jogador, ele quebrou o clima completamente, né? Mas um jogador na mesa, na hora ele já mandou logo: caraca, olha a música que o Fábio colocou pra tocar, tipo assim, vai dar merda agora e o negócio vai
ferrou, vai dar ruim, não vai dar certo. Isso é uma parada que eu gosto muito. É a famosa música de boys, né? Cara, de toda essa atualização que teve, né, das ferramentas de RPG, dos grids, dessa imersão, a que eu prefiro mais são as músicas. Essa, pelo menos pra mim, sabe, eu consigo sentir aquela narrativa que tá acontecendo de verdade com a música. Tanto que eu não curto, na verdade não é que eu não goste, né, mas acho que eu não gosto é muito forte. Mas eu prefiro muito mais que tenha sempre uma ambientação musical, porque eu consigo me ligar muito mais rápido no jogo do que com a ambientação visual. Mas isso é uma coisa minha. E aí, nesse caso, há uma grande diferença, por exemplo, entre o Luke descreveu da ambientação dele e essa ambientação usando o Discord, é que no Discord você não precisa baixar nenhuma música. Você usando o DJ, você só passa da música, ele faz a pesquisa lá no YouTube e é um grande facilitador. Né? Ele vai te trazer uma lista de músicas e você vai selecionar a que você quer. Então, sei lá, você quer uma música de taberna, como a gente falou agora. Você vai falar lá... Você tem até uma que você usa de referência, que é sons de taverna, ou música de taverna, não lembro qual que você joga lá. Geralmente eu separo antes as que eu gosto, né? Coloco tudo numa listazinha no Word e tal. Sempre quando eu tenho controle, eu boto pra tocar o Evening in a Tavern do The Witcher. Isso aí, acho que até uma música de taverna, é essa que eu uso, na verdade, né? Então, você bota o nome, ela é listada, você seleciona na hora e ele toca. Então, com o mínimo, você não precisa fazer download, ter uma playlist gigantesca, ficar preocupado em ficar separando música. Não, tu joga, não é essa que eu quero, tu joga um nomezinho lá, vê mais ou menos, pega aquela e vai. Cara, e pro cara que já programa tudo antes, né, pro mestre que já programa tudo antes, o narrador que já programa a mesa antes, ele já sabe mais ou menos, não que ele não sabe mais ou menos o que vai acontecer, porque pode acontecer uma coisa completamente diferente, mas ele sabe mais ou menos o que ele tem que ambientar ali, né? Dá pra ter uma noção. Dá pra ter uma noção do que ele vai ambientar, né? Mais ou menos do que pode acontecer. Pode ter uma cena, vai ter uma cena de combate, pode ter uma cena um pouco mais narrativa, algumas cenas um pouco mais narrativas, onde o mestre introduz um pouco melhor, né, o contexto e o cenário para os jogadores, alguma cena um pouco mais triste, uma cena um pouco mais social, e aí ele vai preparando todo aquele áudio para aquilo, conforme mais ou menos o que ele tem na cabeça, e dá para encaixar muito bem isso, e eu, particularmente, eu gosto muito. Essa ambientação, para mim, é a que dá mais certo. Uma explicação até para quem não tem, quem escuta a gente, e que não tem costume de usar a ferramenta, nunca usei o Discord para fazer uma mesa. Agora tá sabendo que tem opção de bot, mas aí se você escuta falar só que você tem a opção de botar o áudio para tocar, você não tem a noção de que é simples. É uma coisa de você só pegar o nome do áudio da música que você quer no YouTube, passar na chamada do bot, dar um play, e beleza, já está tocando, já está ambientando. Isso vai acontecendo na sala de voz ao mesmo tempo. Que é o grande facilitador do negócio, de você conseguir ambientar de uma maneira muito dinâmica, né? E o bom também é que você consegue controlar o volume dele, né? Para todos os jogadores que estão na mesa. Cada jogador separadamente consegue controlar o volume da música de fundo, do mesmo jeito que consegue controlar ali, né? A voz de todos os outros jogadores também que estão dentro da plataforma do Discord. Então você consegue deixar ela bem de fundo ali para ficar por baixo da voz de todos os jogadores. Você conseguir ouvir todo mundo numa boa, mas ter aquele ambiente, aquela ambientação ali no seu ouvido no fundo. Cara, aquilo ali é sensacional. Eu curto muito. Mais uma vez, né? De novo, eu vou falar de novo, eu curto muito. Sim. E para quem não usa Discord para fazer isso, recomendo fortemente que use Discord, porque é sensacional. O Roll20 também tem esse tipo de ferramenta, mas é bem mais difícil de usar. Ele tem as músicas já prontas lá, né? Não escolhe... Ele é um pouco mais difícil de usar, não tem tanto tutorial explicando. Exatamente. Os bons tutoriais que eu vi de Roll20, eles estão em inglês, então... Na wiki é deles. Isso, então... Os bons tutoriais em si exigem que a pessoa saiba falar inglês, exigem que a pessoa entenda inglês, então... Se torna menos acessível. Cara, é menos acessível, é menos prático, na verdade. Como ferramenta, o Roll20 ele é maravilhoso, ele é muito bom, muito prático. Até para a parte de você botar um mapa nele, porque assim, se você for pensar em ambientação, e a gente estava falando mais lá atrás, no início, você botar aquele mapa do Roll20, o gridzinho, para o pessoal ver, você pode ir mudando, você pode movimentar seu token no mapa, e você ter a música de fundo,
A nível assim, do que a tecnologia pode oferecer para um jogo que fica totalmente virtual nesse momento, é perfeito. Isso aí você não tem Também tem problema. a névoa de batalha, mano. A névoa de batalha, pra mim, é a cereja do bolo, cara. Sim, pô, isso aí o Fábio chegou a usar na nossa mesa uma vez. Ele usou acho que uma ou duas vezes. E, cara, eu achei maneiríssimo. Você só vê. Para quem não está habituado com névoa de batalha, você só vê a parte que você realmente desvendou do mapa. Todo o resto do mapa ele fica escurecido em volta de você. Então você só pode ver o seu progresso. Eu uso poucas vezes porque eu também não curto muito névoa de batalha. Até porque eu acho que ela não cabe em todo mapa, né? Ah, não. Tem mapa que realmente você precisa ter uma visão um pouco maior, tal. Então eu não uso em todos os mapas porque eu não acho que faz sentido. Cara, e eu também uma não curto. descrição, vamos dizer assim, que você quer dizer que existem ameaças, mas elas não estão visíveis. E aí você quer espalhar elas no mapa e você não quer que os jogadores vejam. Não, isso com certeza. O ouvinte fica tudo ali aberto. Beleza, a névoa de batalha é sensacional. Você bota ela ali, todos os jogadores vão ver a posição de todos deles no mapa e o que está em volta de cada um, mas eles só vão ver aquilo que eles vão progredir, né? Sim. Aí de acordo com cada regra. Dentro do Roll20 também tem a camada do mestre. Também tem uma outra coisa que é legal fazer com a névoa de batalha é quando você faz. Se você tem a possibilidade de fazer o grid da maneira que você prefere, você faz tipo os caminhos e a parte do fundo, que seria onde não tem nada, você deixa em preto e habilita ali a névoa de batalha. Ali você coloca os tokens e você também tampa áreas secretas. Pô, aí é muito bom, mano. Na hora que o personagem o jogador tá passando, se ele faz alguma coisa que pode desencadear um teste de investigação, aí ele encontra uma passagem secreta, você só abre, só tira a névoa de batalha da onde vai entrar a passagem secreta. Pro jogador isso acaba sendo mais como eu posso dizer assim, imersivo de certa forma. Imersivo, e deixa ser mais imersivo, isso mesmo. Sim, até porque ele quer desvendar o que tá ali, ele não sabe. Pode ser a sala de um tesouro. No D&D, quando a gente jogava com o mapa desenhado, tinha muito disso. Você chegava lá naquela sala e, pô, isso aqui é beleza, você tem que fazer o teste de entrar. A gente tá só na imaginação e no mapa desenhado. Quando você abrir a porta, você descobre se ali tem um tesouro ou se tem um monstro bizarro que vai matar todo mundo. E aí você pega essa mesma experiência e reproduz numa ferramenta online. Exatamente. E a diferença é que a gente não tinha Fog of War, né, naquela época, né? Então, uma maneira que a gente usava para fazer isso, que eu me lembro, era o seguinte: a gente pegava uma folha de papel de caderno, por exemplo, e começava a desenhar o mapa. Só que aí o que acontece? Não desenhava o mapa todo, entendeu? Eu desenhava 25% da folha. E aí, conforme os jogadores iam avançando, a gente desenhava ia desenhando o resto do mapa. Ou seja, já tinha um mapa na cabeça, mas conforme eles iam avançando dentro daquele mapa, você ia completando o mapa em si, para os jogadores poderem ver como se eles realmente estivessem avançando naquela área e sim terem esse tipo de sentimento. Mas aí, de novo, para mim, isso não funciona para todo mapa. Exatamente, até chegar na hora, na porta dos desesperados. Da esperança não, dos desesperados. Você quer a porta número 1, a porta número 3, então grita! E aí, meu irmão, o bicho pega e já era. E uma questão que é bem legal de tudo isso, em questão de ferramenta, de tecnologia, eu acho que isso agregou muito, foi na experiência do jogador. Não só do jogador quando a gente fala jogador em si, porque o mestre também é um jogador, né? O narrador ele também é um jogador. Então ele entra nessa frase quando eu digo que melhorou a experiência do jogador. Cara, só de você não ter que se preocupar com a ficha de papel, por exemplo, que era um desespero nos primórdios. Desespero, mas era maneiro fazer, cara. Não, era maneiro, mas não digo fazer a ficha. Eu digo quando você acaba dava gosto de fazer uma ficha de papel. Alguém tem que guardar as fichas. E aí não, isso aí não. Isso aí. A continuidade, não é fazer. Fazer na hora que eu odiava isso. Pois é. E quando perdi a ficha? Aí tem que fazer tudo de novo? Não. Isso era terrível. Jesus, isso era muito ruim. Nesse quesito, a nível de experiência, 200% de melhoria.
Porque nos primórdios, quando a gente fazia a ficha, era show de bola. Mas quando E quando acabava passava a a ficha sessão, limpo? porra, Por que caiu café na ficha? ou porque a ficha ficou. Ou caiu Nossa, refrigerante. velho. Mano, Não, cara, pelo amor de Deus. Mano, tem um brother aqui que joga comigo que se chama Lucas também, que foi com ele e o irmão dele, o outro Fábio, que joga com a gente também de domingo, que a gente jogava muito em fogueira, tipo, a gente fazia uma fogueira, passava a madrugada toda nessa fogueira jogando o nosso outro sistema, o Gênesis. Cara, é impressionante a capacidade que o Lucas tem de molhar a ficha. Mano, eu acho que sei lá, velho, eu não tenho palavras. Toda vez. Brother, essa semana retrasada, a gente foi jogar a segunda edição de D&D, o AD&D. Cara, ele teve a capacidade de molhar a minha ficha. São 8 anos jogando RPG com esse moleque. Toda a sessão ele molha a porra da já minha até ficha, se cara. É profissionalizou, né? Daqui a impressionante. pouco abre curso É do Senac de impressionante. molhar ficha. Deus menor e molha a ficha, cara. Ele trampa na farmácia. Eu acho que se ele faz ficha lá, ele molha ela também, mano. Porra, velho. Mas assim, o lado bom é realmente esse, né? É que a gente não precisa passar mais por esse tipo de coisa. Toda ferramenta ela tá aí O disponível. Luke ainda passa aí pelo O visto. Luke ainda passa porque realmente tem encontro presencial, né? A gente tá falando aqui de ferramenta, de tecnologia em si, mas o RPG ele não acontece só virtualmente, ele acontece presencialmente também. Na minha opinião, isso não vai... Não é que vai começar a de certa forma vai começar a reduzir, porque o percentual de jogos online ele vai aumentar, até porque eu acho que é muito mais fácil o jogador ele começar a jogar de maneira virtual do que de maneira presencial. Se hoje eu quiser começar a jogar um sistema que nenhum amigo meu gosta de jogar e eu não tiver ninguém pra jogar, eu não vou ficar batendo na casa do vizinho e de uma galera aqui da rua pra perguntar se alguém quer jogar aquele jogo comigo. Eu vou pra um grupo de Discord, eu vou pra um grupo de Facebook, onde eu sei que a galera curte RPG, ou um grupo voltado para aquele sistema que eu quero jogar, onde realmente vão ter pessoas predispostas para poder jogar aquele sistema comigo, vou me encontrar com eles virtualmente e vou fazer essa mesa acontecer. Ponto. Simples assim. Foi assim que a gente se conheceu. Exatamente, foi assim que a gente se conheceu e é assim que a gente joga e é assim que eu jogo com várias outras pessoas e já joguei com outras pessoas, mas acho que infelizmente agora 2020, por conta da pandemia, ele se provou para todo mundo e ele acabou provando também que as ferramentas pra gente jogar RPG, a tecnologia em si, tá tudo aí, é muito fácil as pessoas conseguirem se encontrar para poder montar uma mesa de RPG e literalmente se divertirem com isso como é hoje. Sem contar que agora a gente também tem várias referências, né? Não só, tipo, por exemplo, de um tio louco, um brother louco que a gente conhece, chegar e ensinar pra gente a jogar, esse cara some e a gente tem que fazer aquele telefone sem fio com as outras pessoas que a gente quer ensinar a jogar também, pra ensinar errado as próprias regras, né? Se você for ver, os próprios criadores de sistema estão aí jogando em stream, você pode ver, assistir eles ao vivo, assistir eles gravados depois. Com eles você aprende como joga. Mesmo eles não estando ali ensinando, você vendo eles jogar, você tá aprendendo a usar ferramentas, tá aprendendo a aproveitar a ferramenta, né? Isso aqui é A bom. stream também é uma coisa que veio e eu acho que vai ficar de vez mesmo. E a galera, cara, acompanha, gosta. Sabe? É legal ver também outras pessoas jogando, ver as mesas das pessoas acontecendo, aquelas histórias sendo criadas. É maneiro fazer isso. Na minha opinião, as streams são o que trouxe o RPG de volta pro mainstream, né, nesses últimos anos. O RPG tava, sei lá, pelo menos aqui na minha cidade tava quase morrendo. Todo mundo que eu conhecia que jogava não tava mais jogando. Do nada, assim, todo mundo tá querendo jogar de novo, todo mundo tá me chamando pra jogar e do nada. É porque o online foi um grande facilitador. Sim. Você ter tempo hoje em dia, conforme a gente vai envelhecendo, assumindo mais responsabilidade e tal. Uma coisa é tu jogar, reunir a galera quando você é mais novo. Mas aí o tempo vai passando, fica mais difícil você reunir todo mundo da mesma maneira. Então, assim, o online, nesse quesito, também ele facilita bastante. De você ter essa galera que jogava contigo e que descobre esse universo e que fala assim, pô, a gente consegue montar uma sala, de repente, no final de semana e jogar. Uma história que seja uma história rápida ou uma coisa mais completa, a gente vai jogando durante vários finais de semana, você tem essa possibilidade.
O que pode ser uma dificuldade é para o iniciante. Eu já não sei se vocês vão concordar comigo, porque assim, a mesa presencial para o cara que está começando, de repente é mais fácil em alguns aspectos do que a mesa online. Ele achar uma mesa com mais gente iniciante, que tenha paciência de ter uma galera iniciante ali que não entende muito da regra e dos sistemas. Cara, se você for para pensar, o iniciante ele tá sempre se ferrando. Não interessa o tempo. Seja 15 anos atrás ou agora, ele tá sempre num status, ali num ponto, entre aspas, ruim. Porque antes era difícil encontrar pessoas que jogavam RPG. E a gente não tinha todo o advento de internet e de comunicação que a gente tem hoje. E hoje em dia, mesmo a gente tendo todo o advento de comunicação e a comunidade que a gente tem, o jogador iniciante, ele não sabe por onde começar. Ele não sabe simplesmente por onde começar, por onde procurar as pessoas. Então, sei lá, para quem estiver escutando, for um jogador iniciante e não sabe por onde começar, procura grupo de Facebook. Dentro do grupo de Facebook, você vai encontrar grupos de Discord. Com certeza isso vai ser um facilitador, uma coisa muito mais prática para você começar a jogar qualquer mesa e qualquer sistema de RPG. Tem a dica do Luke aí também de assistir stream ou a gravação depois para poder pegar alguns macetes, algumas dicas das mesas. No YouTube você encontra também vários canais que ensinam o sistema, ensina a criar mesa, ensina tudo, de interpretação até mecânica de jogo. O importante é a gente incentivar isso mesmo. E esse jogador novo que fica ali perdido, que não sabe por onde começar, hoje ele tem muito mais ferramenta para poder achar um grupo e começar a jogar do que eu quando era moleque e comecei a jogar. Eu digo que eu dei muita sorte, porque os amigos que eu tinha quando era garoto, a galera gostava de coisas que eram muito parecidas com a minha. Então eu me encantei quando eu vi RPG e a galera também gostava muito de RPG. A gente se divertia, a gente curtia muito sentar todo mundo, fazer uma ficha, desenhar um mapa, jogar. Eu digo que eu tenho muita sorte mesmo por causa disso. Eu vou te falar que se não fosse o Pedroca e o Roxo no canal Formação Fireball ensinando como criar ficha do Tormenta RPG, você e o pessoal lá de domingo não teriam uma mesa comigo, porque se não fosse por eles eu nunca ia entrar no Tormento. Isso fica aí também a dica de que vale a boa vontade da comunidade também. Mas a comunidade ela tem uma boa vontade. A experiência que a gente tem hoje de RPG, seja com as ferramentas, sabe, com todo o conteúdo que está aí disponível, é completamente diferente do que a gente tinha antes. E isso é muito legal. É muito mais fácil você encontrar conteúdo de RPG hoje, pessoas que curtam jogar um RPG de mesa, seja presencial ou online, do que era antes. E isso acaba sendo um facilitador muito bom para todo mundo começar a jogar. E de uma maneira, assim, muito justa. E, na minha opinião, independente de tudo isso, o que é mais legal é que o jogo em si, ele continua sendo as pessoas se encontrando para contar uma história e usando um sistema como base para isso. Essa é a essência do RPG. Ela não morreu independente dela ser presencial ou dela ser online. Ela sempre existiu e ela sempre vai existir. A melhor parte é que não tem maneira errada de tu jogar RPG. Eu mesmo, a maior parte da minha vida, joguei RPG sentado na calçada na frente de casa. A gente volta pro que você já falou, né? Da regra não, até pra jogar, a regra não tem regra. A regra é você se divertir com a galera que você tá. Até pra jogar e brincar. Mas hoje em dia, se for pra jogar presencialmente, eu não consigo jogar se não for numa mesa. Tipo, todo mundo sentado numa mesa, com as coisas em cima da mesa, porque eu realmente não consigo. E a preferência que a gente acaba criando com o tempo, né? Hoje em dia é muito mais confortável pra mim jogar RPG aqui, sabe, na minha casa, na minha cadeira, em cima da minha mesa ali direitinho, minha cadeira confortável, numa boa, sabe, com uma água ali do lado. Cara, é isso. Isso é o legal. Não interessa como é que você vai fazer, interessa que seja maneiro pra você. Exatamente. Isso aí. E assim esse episódio vai ficando por aqui. O Estação RPG agradece a sua audiência, te desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima.